Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora, Opinião Litoral da quinta-feira, bancada feminina, Renata Reis, advogada, Lara Matos, especialista em gestão, e a gente recebe nesse primeiro bloco a doutora Mitra, médica de medicina integrativa, mas que primeiro vai falar com a gente sobre a participação dela no projeto Vamos Juntas, que tem muita repercussão na internet. Boa tarde. Olá, boa tarde para todo mundo. Bom, vamos lá, né? Esse projeto é um vídeo, na verdade é um manifesto, né, para trazer as questões, a discussão do movimento, não exatamente feminista, né, mas as discussões relacionadas às dificuldades, né, que as mulheres historicamente vivem, né, e continuamos vivendo em relação às diferenças na sociedade. Eu, por ser médica, né, atendo muitas mulheres e não só, geralmente quando a gente entra nessas discussões que são questões mais sociais, a gente acaba entrando realmente para falar de uma população que tem uma mais baixa renda, mas a verdade é que tem muitas questões dentro do universo feminino que vai muito além disso, né, desde acesso a até questões relacionadas à saúde, etc., mas até mesmo violência, né, domiciliar, muitas coisas que a gente sabe que não tem, né, não tem fator só relacionado à população mais vulnerável, digamos assim, né, na verdade é justamente porque a mulher tende a ser realmente um sexo mais vulnerável, né, é realmente o sexo mais frágil, então o intuito, né, do vídeo é mais pra gente trazer à luz essas discussões e como formadoras de opinião, né, porque a gente fez esse manifesto dirigido pela Helga Tick, que é, né, uma pessoa incrível, uma artista maravilhosa, e foi super legal, né, fazer todo esse projeto. E somos três profissionais da área de saúde, né? Então tem a Thaís Pomini, que é nutricionista, a doutora Ana Hacht, que é ginecologista e inclusive atua diretamente, né, com atendimento especializado em saúde da mulher. E querendo ou não, nós somos formadoras de opinião, né? Então representar a voz da mulher realmente para atingir mais pessoas e a gente levar essas discussões aí à frente. Renata, precisa de mais projetos que nem esse? Sim, sempre todos esses projetos, eles, embora a gente hoje em dia possa falar que a gente tem, né, muita gente trabalhando frente a essa pauta, eu acho que nunca é demais, né? A gente precisa disso para que as mulheres se sintam realmente acolhidas. A gente até que tem aqui vou até me adiantar, tem aqui na nossa pauta a respeito daquela fala machista do desembargador, que ele foi agora afastado por conta daquela fala. O que eu achei mais grave naquela situação é não só a fala dele, mas o fato de ali estar sendo julgado o caso de um assédio de uma aluna de 12 anos de idade. Então a gente precisa de ações como essas para poder encorajar as mulheres, porque a gente ainda tem no nosso país muitas situações como essa do desembargador, como no passado a gente teve notícias que foram veiculadas na imprensa, nas redes sociais, sobre diversos casos de audiências em que muitas vezes conduzidas por homens, as mulheres que são vítimas de crimes sexuais, vítimas de crime de assédio, vítimas de crimes de violência doméstica, elas se sentem coagidas durante uma audiência por conta dessa pressão masculina. Então a gente tem todo um ambiente masculino na nossa sociedade que coloca sempre, né, a mulher tirando, de alguma forma, ainda que indireta, a coragem da mulher de denunciar, a coragem da mulher de buscar os seus direitos. Então, Paulo, na minha opinião, nunca é demais. É sempre bem-vindo esse tipo de ação. Quando não culpabilizar, inclusive, né, a mulher por até forma de se portar e etc. Mas acho que a gente tem que evoluir muito culturalmente, né, porque realmente a gente vem de uma cultura que, sim, é muito mais machista. E com certeza, eu acho que em todos os setores e todos os âmbitos é muito importante a gente manter essas discussões. A gente vai comentar no terceiro bloco não só a fala do desembargador, que foi afastado pelo Corregedor Nacional, mas também a fala do presidente Lula, que deu uma escorregada ontem nessa questão da violência contra a mulher.
Boa tarde, Lara. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Renata. Boa tarde, doutora. Eu vi aqui também, doutora, que você é especialista em medicina integrativa e eu vejo que essa especialização também está diretamente relacionada à questão mais holística, quando a gente fala tanto de mulher quanto de homem. É uma medicina mais humanizada, me parece. Isso é uma tendência, porque até então a medicina olhava somente um ponto e ignorava outros fatores. Só que muitas vezes outros fatores são os determinantes desses pontos focais que precisam ser observados, como uma doença, enfim. Eu queria saber um pouquinho mais acerca da medicina integrativa e como essa sua especialização te ajuda nesse projeto Vamos Juntas. A medicina funcional integrativa é exatamente uma abordagem, né? Não é exatamente uma especialidade, mas é uma abordagem onde a gente tem uma visão 360 graus realmente do paciente. Quando a gente fala em definição de saúde, até pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, é esse equilíbrio de saúde física, mental e espiritual. Então com essa, até voltando aos primórdios do que era a medicina realmente mais antigamente, aquela coisa de ser mais próximo do paciente, de ter um olhar do ser humano. Exatamente. Como médico geral. Então a gente se importa, né, não só com aquela queixa principal ou com só vasculhar para fazer diagnóstico de uma doença. A medicina convencional, ela se limita um pouco, né, a fazer o diagnóstico e tratar alguma doença específica. E muitas vezes o paciente está num momento onde ele ainda não tem um diagnóstico, mas ele está num processo de adoecimento. E aí ele é muito negligenciado nesse momento. A pessoa não se sente bem, ela não se sente saudável, tem um monte de sinais clínicos, vai aos médicos e tá sempre tudo bem porque tá tudo normal. E estar no normal não significa estar nem com saúde e nem com o organismo e metabolismo performando na sua máxima eficiência, né? Então, vem a medicina funcional integrativa para cobrir esse limbo que não é nem a doença, né? E não é o estado de saúde realmente. Então tem essa abordagem de olhar para a rotina, para o sono, para o hábito alimentar. Hoje temos, né, cientificamente a evolução de estudos relacionados ao intestino tem evoluído cada dia mais. Até agora de manhã eu estava lendo uma matéria sobre, na Globo, que saiu no jornal ontem, sobre a associação de alteração da microbiota intestinal com aspectos emocionais, por exemplo, né? Então a gente chegando na psiquiatria através de realmente uma abordagem mais integrativa e mais funcional. Não concordo, inclusive, em negligenciar também a medicina convencional, porque, sim, tem hora que a gente precisa da alopatia, do antibiótico, o avanço da medicina... Exato, o avanço da medicina, ele é essencial, né? E uma medicina também hiperespecializada, ela é muito importante para algumas coisas. Então, trabalhar uma coisa em conjunto com a outra, porque a medicina integrativa, ela pode potencializar, inclusive, o resultado e tratamento da própria medicina convencional. Agora, pelo que você falou, a medicina integrativa, ela olha para o doente, para o paciente como um todo e não para a doença específica que ele tem. Qual seria a diferença entre integrativa e holística? Tem diferença? Acho que são mais ou menos, né? São sinônimos, né? O termo holístico traz essa questão de um olhar... místico, né? Eu não gosto... Hoje em dia a gente não usa muito esses termos. O holístico... por um tempo atrás a gente estava em medicina alternativa, né? E no nosso ponto de vista, hoje não é alternativa, ela é complementar. Ela é uma medicina complementar ao que a gente tem na medicina convencional. Existem pessoas que levantam, sim, bandeiras, né, às vezes de polarizar, né, aquela coisa de ser totalmente contra a medicação, totalmente contra algumas coisas, e pelo menos na minha abordagem hoje, porque a medicina integrativa também traz uma liberdade para o profissional, né, em relação a como construir a sua forma de atuação ali. Então, hoje, no meu ponto de vista, na minha abordagem, é realmente trabalhar em conjunto. Assim, toda semana eu encaminho muitas vezes os meus pacientes para um especialista de alguma subespecialidade, porque a gente precisa. Eu faço um diagnóstico de uma gastrite por H. pylori no consultório, eu preciso do antibiótico. E não sou eu que vou tratar, porque eu não sou gastroenterologista. Então, eu vou trabalhar em conjunto, porque eu tenho outras ferramentas. A H. pylori é uma bactéria do sistema gastrointestinal. Isso. Eu sou fã de medicina integrativa, sou acompanhada por uma médica que faz,
esse tipo de acompanhamento comigo, e eu me sinto muito melhor depois disso. E já tive exatamente, eu sou testemunha desses episódios mesmo, que você nesse acompanhamento semestral de todos os seus exames, você acaba detectando ali alguma condição de encaminhamento para o endócrino, ou para, normalmente o endocrinologista é o que, até mesmo para o neuro, né, a gente precisa para que, né, não sendo a especialidade, mas você consegue ali, inclusive porque os problemas, muitas vezes estresse, problemas emocionais, tudo isso são afetados, ou muitas vezes os problemas físicos vêm de problemas emocionais, e a gente precisa ter ali um olhar de todo esse conjunto. É que no caso, holístico está muito relacionado a um completo, né, o holos, né, na sua essência, e a medicina integrativa, ela vai nessa linha, ainda Exatamente. que tenham nomenclaturas diferentes. E os efeitos, eles são muito imediatos em relação a essa percepção mais geral, assim, as mulheres já logo percebem essa mudança quando você olha para um todo? Depende. Também saúde do homem. Também, com certeza, né? Na verdade, a medicina integrativa ela pode ser aplicada em qualquer especialidade médica, em qualquer área da medicina, né? Porque é justamente a gente sair daquela coisa do hiper especializado e ter essa abordagem de um olhar 360 graus. A minha formação de base é medicina esportiva e nutrologia, então a gente junta de tudo um pouco ali e faz uma clínica geral, na verdade, exatamente. Quando foge da minha alçada, realmente eu recorro a alguns colegas que são especialistas. Mas em relação à resposta dos pacientes, o que eu sinto é que, como a gente trabalha de forma mais empática, né, porque tem um acolhimento maior, esse olhar, vamos dizer assim, mais holístico, né, mas é um olhar mais integral, o paciente se engaja mais em fazer o tratamento, sabe? Então, a gente tem uma resposta que, no meu ponto de vista, ela é melhor, nem sempre ela vai ser mais rápida, porque depende do motivo, do contexto com que aquele paciente está ali, né? Então, a medicina integrativa, ela busca encontrar a causa base, né? Assim como foi falado questões emocionais, às vezes a base está ali. Um paciente que chega querendo emagrecer, muitas vezes na maior parte das vezes, a causa base está numa disfunção glicêmica, que tem a ver com estilo de vida, com alimentação. Então, e eu às vezes vou precisar de medicamento, mas muitas vezes não é algo que de um mês para o outro, de uma semana para outra, eu consigo a resolução. Mas, como esse paciente, na maior parte das vezes, ele não está em bem-estar pleno, e a gente ajusta o sono, eu melhoro a qualidade da alimentação, são ajustes na rotina daquele paciente, eu diminuo às vezes a ingestão de café, que fazem com que a percepção de bem-estar melhore, mesmo que aquele objetivo principal ainda não tenha chegado durante o seu tratamento. Então é aquele paciente que passa a se sentir melhor, talvez com mais rapidez e mais eficiência do que se ele tivesse só ali, só no endócrino, tomando medicação para emagrecer. Porque vem outras coisas em conjunto. E aí é onde a gente consegue também manter a longo prazo. Né? Porque não é só resolver um sintoma, realmente. É a gente buscar estar em estado de saúde, de fato. Doutora, muito obrigado pela participação aqui no primeiro bloco do Opinião. Boa sorte na continuidade do projeto Vamos Juntos e também da carreira como médica. Muito obrigada. A gente volta já já, falando do Santos. Voltando com a Opinião Litoral desta quinta-feira, dia da bancada feminina, da Renata Reis, advogada, da Lara Matos, especialista em gestão, e a gente recebe nesse bloco o diretor de produção do Santos Jazz Festival, o Santos Jazz Festival, Jamir Lopes. Como é que eu falo, hein? Tanto faz, Paulo. Porque muitas pessoas falam festival, né? Porque é pronúncia, né, mais em inglês e a nacional. Eu prefiro o Santos Jazz Festival. Eu também, Santos Jazz Festival. O que você conta pra gente? Primeiro, agradecer... A Renata está super curiosa de saber. Primeiro, agradecer o espaço aí do Jornal Opinião, né, a TV Cultura. Você todo ano abre esse espaço pra gente e é sempre bom estar ladeado assim da Renata, da Lara, né, aqui no programa, né. Então, a 12ª edição do nosso festival, que começa dia 25 agora de julho, na quinta-feira,
com um evento, Renata, assim, espetacular, assim, porque vai reunir a nossa Orquestra Sinfônica Municipal de Santos, né? Com 3 cantores de... Quinta-feira que vem, com 3 cantores de diferentes gerações, né? A grande Alaide Costa, né? Uma das divas da Bossa Nova que fez 88 anos, né? E que tem conseguido, né, tardiamente, o reconhecimento nacional, né? De todos os críticos, de toda a imprensa, né, como uma artista muito importante na Bossa Nova, já que ela foi um pouco deixada de lado, junto com Johnny Alf, né, desse movimento, por questões de racismo e de machismo também. O grande Tigana Santana, artista baiano, professor da Universidade Federal da Bahia, atual curador do Museu da Língua Portuguesa de São Paulo e cantor. E a nossa cantora Mona. Os 3 juntos, né, são cantores de diferentes idades, vão fazer uma grande homenagem para o mestre Milton Nascimento, né, esse que Elis Regina chamava que realmente tinha a voz de Deus, né, e que ele está entre nós, está vivo, está produzindo ainda, mas parou de fazer shows, infelizmente, né? Então a gente começa o festival com esse grande show. Os ingressos vão ser distribuídos no próprio dia 25, na bilheteria do Sesc Santos, a partir das 10 da manhã, né? E é sempre uma procura, claro, muito grande, e o Sesc tem limitação de público, mas a gente, no primeiro show do Santos Jazz Festival, a gente sempre faz a transmissão ao vivo pelo YouTube e pelas redes sociais do festival, para que a pessoa que não conseguir pegar o ingresso, né, consiga pelo menos o conforto, né, da sua casa ou então no seu celular a poder assistir a abertura. E continua o festival nos outros 3 dias, 26, 27 e 28 de julho, no Centro Histórico de Santos, que é uma marca do festival, desde a sua primeira edição em 2007. A quinta que vem é no Sesc. Quinta que vem é no Sesc, que é a abertura oficial às 19 horas. Né? E os ingressos a gente vai estar distribuindo a partir das 10 da manhã na bilheteria do Sesc, com essa homenagem do festival à obra do Milton Nascimento. E nos outros dias, sexta, sábado e domingo, toda a programação, são mais 15 shows que a gente vai realizar no Arcos do Valongo, ali atrás do Museu Pelé, né, porque uma das marcas do Santos Jazz Festival foi sempre colaborar pela revitalização do centro histórico, né? Isso a gente faz há 12 anos e a gente está muito contente com essa nova fase que se inicia também na revitalização do centro histórico, com o Parque Valongo e com outras obras que estão sendo feitas nas cidades para estar requalificando o nosso centro. E eu, como produtor cultural, há muitos anos trabalho com vários projetos, eu sempre priorizo colocar os festivais, as programações no centro histórico, porque é a nossa forma também de estar reverenciando os nossos ancestrais, os nossos passados e a arquitetura emblemática que a gente tem em todos os centros históricos, qualquer cidade do Brasil. Nós acompanhamos imagens de outras edições do Santos Jazz Festival durante a fala do Jamir, mas alguma coisa impressionante da fala dele é a Alaide Costa, aos 88 anos, participando da abertura, um momento muito emocionante, não é, Lara? Sem dúvida, ainda a considerar, ele citou o Milton Nascimento, eu fiquei pensando aqui comigo, né, os nossos ídolos estão envelhecendo, né, e aí você tem a participação ativa de uma pessoa que a essa altura do campeonato, ou seja, a idade está na mente, né, e não necessariamente no corpo. Agora, 12ª edição, Santos tem essa tradição, né? A que se deve? Porque o jazz é uma música sofisticada, né? Qual é o público que de fato procura? Eu acho fantástico, entenda, mas você tem que ter ouvido, né? Você tem que ter um gosto musical, um estilo musical sofisticado para poder aproveitar-se, né, desses talentos. Um festival como esse, a gente sabe que a gente vai estar sempre nadando contra a maré, né? Porque não é uma música de mercado. Sim. Né? E o jazz, ele é muito característico pela liberdade, pelo improviso musical. E para improvisar, você tem que ser muito bom.
né? Quem improvisa e não é muito bom vai dar errado, né? Em qualquer área, aliás, né? E ele abriga, né? Não só, claro, o jazz mais tradicional que nasceu nos Estados Unidos, né? E que tem um protagonismo negro também dos africanos que foram escravizados no norte, né? Tem essa origem também, mas ele mistura muito, né? No caso no Brasil, com samba jazz, com a bossa nova e com o blues, e a nossa estratégia desde a primeira edição do Santos Jazz Festival, até para tornar o festival mais atraente, para ampliar o público, né? A gente sempre mistura bastante essa programação, uma programação gratuita para democratizar realmente o acesso, né? E a nossa forma de contribuir para estar ampliando, né, o estofo cultural e ampliando, né, as referências, né, das pessoas, né? Então, e é por isso que a gente sempre agradece, né, os apoiadores, né, os patrocinadores através da Lei Federal de Incentivo, da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura, que para o bem do país voltou, né, mais forte, né, o Ministério, e o apoio também da Prefeitura de Santos, que sempre, desde a primeira edição, que colabora não só com o Santos Jazz, mas com os grandes festivais da nossa cidade. Eu tenho certeza que a Renata gostou daquela parte que ele fala do vínculo com o centro da cidade, né? Da realização no Arcos do Valongo, né? Sim, estava pensando nisso. Tenho até uma curiosidade para perguntar, porque que eu não estou... Eu tenho muita participação, já tive nos antigos festivais, eu gosto mais da palavra festival também, né? Eu sou meio contra essa americanização que o brasileiro está agora acostumado a fazer. A organização do evento e a participação da Secretaria de Cultura sempre foi com muita ênfase, né, de sempre valorizar realmente a realização desses eventos no centro. Acho isso importantíssimo. Fico muito feliz com a participação da orquestra, porque é sensacional, o nosso maestro é de encher os olhos. Eu já tive a oportunidade de assistir a nossa orquestra mesclando com rock, não com jazz. E é muito interessante, é muito legal mesmo. Quem tiver a oportunidade de ver, quem ainda não viu a nossa orquestra sinfônica, vai encher os olhos mesmo, porque é muito interessante. E a minha curiosidade é por que vocês não aproveitaram agora o gancho e não fizeram nada no parque? O parque é um espaço... Pensar nisso para o futuro. Com certeza, para as próximas edições, sim, mas é um espaço fantástico, né? Porque a gente nunca teve, né, essa oportunidade de fazer e nem de frequentar essa área portuária, assim, né? Só em visitas em empresas, né? E a gente ter um espaço público, uma praça pública e vários armazéns, né? Que agora o Armazém 4 já foi totalmente entregue e reformado, climatizado para fazer grandes eventos, vai atrair vários eventos na cidade, e o turismo em Santos, no centro histórico, é óbvio que já acabou de dar um salto para um outro patamar, né? Eu, como produtor cultural, estou muito contente, como santista que ama a nossa cidade, estou muito contente com esse novo espaço, né? E a gente vai pensar com muito carinho nas próximas edições do festival, ou de realizar no Parque Valongo, né, ou de ter algumas atividades acontecendo nesse espaço, né? Que para o jazz eu fico um pouco em dúvida, só porque, claro, o cenário tem uma importância muito grande, a gente ter o acesso a essa área do porto, mas o porto não vai deixar de ser porto, então tem ruído, né? E daí você está no meio, por exemplo, Renata, de um show só instrumental, daí pode dar interferência, então tem toda uma parte técnica de logística que eu, como, né, enfim, produtor cultural, como vai curador, ter um tem que... galpão, não é, Renata? Que ainda não está pronto, agora precisa ver se vai ter isolamento acústico, né? Vai ter tudo de melhor lá, vocês se preparem, porque quando isso estiver pronto, ninguém segura, porque vai ficar muito bonito. O que a gente inaugurou é só um comecinho do que vai ter lá, e acredito que vocês ainda vão aproveitar no futuro
para todos os festivais, aos espaços, ainda que seja para fazer algumas das atividades. Um passo grande já foi um passo muito grande já foi dado, né? Porque eram ruínas e hoje é um espaço maravilhoso. Ainda não totalmente pronto, mas o que já está pronto. Nós inauguramos a fase inicial mesmo. A gente que ainda tem muito, né? A parte descoberta. A parte descoberta, mas já a parte coberta, inclusive está acontecendo agora. A Festa Inverno Quente está sendo realizada lá, é totalmente climatizado. Se não fosse coberta, choveu muito. Choveu bastante, eu ouvi dizer, eu ainda não fui na Festa Inverno, mas as pessoas que comentaram comigo disseram que estava bem cheio, totalmente climatizado e também todo o sistema de proteção contra odores também foi muito elogiado, porque apesar de estar sendo servido ali diversos tipos de alimentos, o cheiro, todo o sistema está realmente preparado para que a gente tenha um ambiente climatizado e sem odor de alimentos ou qualquer outro odor. Jamir, para terminar, no ano passado, você estava do lado da Denise Covas na hora da apresentação, ela ficou muito emocionada, chorou, você chorou também, não? Você estava do lado dela? Sim, estava do lado dela. Foi muito aplaudida, porque foi muito bonito mesmo, né? Sim, a gente sempre procura, né, na abertura do Santos Jazz, né, tem um carinho muito grande nessa entrega, né, porque ser produtor cultural não é somente um ofício, eu sou público de cultura e através da cultura eu consigo me reconhecer e reconectar com os valores que eu tenho e com o meu país, né? Então, é essa dimensão, né? E para a gente, tanto para mim como para ela, né, é um momento muito emocionante quando a gente dá o start de uma nova edição do Santos Jazz, né? Eu costumo mais emocionar na fala, né? Mas não, eu gosto só de chorar em casa mesmo. No ano passado tinha uma emoção a mais porque a gente tinha vencido a pandemia, né? Voltou a ser presencial, né? Também. Homem também chora. Homem também chora, por exemplo, nesse mesmo dia eu chorei, só que mas no meio quando eu estava assistindo a apresentação, porque a minha emoção como produtor cultural eu ver a reação do público sendo aplaudindo, abraçando aquilo que eu pensei, que eu corri atrás, que eu planejei, que está sendo concretizado, né? Essa é a minha principal emoção, né? Aquele tema, aqueles músicos que a gente trabalhou, contratou e o público abraçando aquilo e se emocionando com aquilo. Aqui a minha emoção vem num momento diferente. O Jamir falou nesse bloco uma coisa muito bonita, né? Do trabalho de ampliar as referências musicais do público. A gente precisa ampliar as referências não só na música, como em todos os outros campos. Jamir, parabéns. E muito boa sorte aí na 12ª edição do Santos Jazz. Olha, Paulo, convite para todo mundo que está nos assistindo, né, para as meninas, né, compareçam 12ª edição do Santos Jazz Festival, de 25 a 28, de quinta a domingo, Sesc Santos e no Arcos do Valongo, toda a programação gratuita, e vai ser um prazer recebê-los, né, para acompanhar esses 16 shows do festival. Opinião Litoral volta depois do intervalo. Fica com a gente que é bem rapidinho. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta quinta-feira, que recebeu no primeiro bloco a médica Mitra, que falou sobre medicina integrativa. No segundo bloco, o diretor cultural do Santos Jazz Festival, o Jamir Lopes, que falou sobre o festival, começa a semana que vem. Nesse bloco, a bancada feminina vai debater duas pautas assim, interessantes, Renata. O juiz Espíndola, desembargador, né, paranaense, que falou que as mulheres estão loucas correndo atrás dos homens num julgamento de assédio sexual por um professor de menina de 12 anos, foi afastado das funções pelo Corregedor Nacional de Justiça. E o presidente Lula, que ontem, numa cerimônia na reunião do Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência,
Ele falou, eu vou ler o discurso, porque a Janja me falou para ler, para não falar besteira. Nesse ele não falou besteira, mas em outra reunião, ele falou que estava chocado com um estudo que mostra que depois de jogos de futebol aumenta a agressão doméstica de mulheres. Ele falou, se for corintiano, tudo bem. Deu uma escorregada feia, né? Feia demais. Parece, né, a gente conversando aqui, a minha avó dizia uma frase quando ela ficava perplexa com alguma coisa, ela falava, esse mundo está perdido. Parece que está realmente. Mas o que eu acho mais interessante, só para começar a falar sobre isso, é que parece que a gente está no governo anterior, né? Parece que a gente está voltando para aquilo que a gente debatia no governo anterior, muitas vezes aqui conversava da falta de cuidado mesmo com o linguajar e com a forma de colocar, de fazer piada com coisas sérias, ainda mais vindo, né, de um presidente da República que a gente não pode aceitar de nenhuma forma, e não, embora a gente esteja rindo aqui, tentando tratar isso de uma forma descontraída, é muito sério. É muito sério porque as pessoas que têm protagonismo, elas têm que ter responsabilidade da forma como elas agem e da forma como elas falam. E a gente não pode aceitar de pessoas, principalmente no caso aqui do presidente da República, do caso de um desembargador, no caso de um juiz, onde você tem ali uma situação, no caso do juiz especificamente, do julgamento de um caso de assédio sexual de um professor em face de uma menina de 12 anos de idade, essa colocação é ainda mais séria. Ainda que ele ache isso, que ele deveria guardar para si, isso não poderia ser usado como argumento em audiência para mulher alguma, muito menos para uma menina de 12 anos de idade. A gente vive hoje no sistema, e você tem trazido aqui, inclusive as doutoras do projeto Vamos Juntas, justamente para falar da importância que existe em se encorajar a mulher, em se proteger a mulher, mas que ela também busque essa proteção e tenha coragem para isso. Comportamentos do judiciário, né, por representantes do judiciário, que representa, da forma como colocado por esse desembargador, são comportamentos que desencorajam, né? A vítima se sente ali acuada, se sente muitas vezes sem ter nem para onde correr. E o presidente da República nem se fale, é inaceitável esse tipo de brincadeira, comentário jocoso com uma situação muito séria. Embora ele tenha dito agora que foi aconselhado pela primeira-dama para que leia os discursos, o importante é que ele cumpra. O que a gente sentia, né, vamos por etapas, o que a gente sentia no governo anterior é que se falava muita bobagem, muita coisa que vinha na cabeça de uma hora para outra, e embora tivesse ali todo um aparato, né, para aconselhar o presidente, ele não seguia. Vamos esperar, quem sendo a primeira-dama de quem veio o conselho, que ele siga e que em próximas oportunidades evite falar esse tipo de coisa que não tem nada de positivo. Lara, o presidente Lula completa nesse ano 79 anos. A gente vê a discussão em torno do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que tem 81, se pode, se deve ou não se candidatar à reeleição, pela aparente fragilidade cognitiva, né? O que a gente percebe é que nos últimos 30 anos, nos últimos 20 anos principalmente, houve uma mudança muito forte na maneira de olhar algumas questões, como as diferenças de orientação sexual, a violência contra a mulher, a maneira como se trata os animais. Houve uma evolução muito grande, né? Para uma pessoa da idade do Lula, da minha idade também, talvez já seja um pouco mais difícil de acompanhar, você precisa ficar ágil, né? Essa piada que o Lula fez, a gente cansou de ver nos Trapalhões, no Chico Anísio, no Tom Cavalcante, o Jô Soares, né? Hoje é inadmissível. Antigamente se falava assim, o homem chegou em casa, bateu na mulher, ele não sabia porque estava batendo, mas ela sabia porque estava apanhando. Ou briga de marido e mulher, não se deve meter a colher. Hoje se fala o contrário, tem que meter a colher, tem que chamar a polícia, tem que interferir, né? Essa mudança foi muito grande
e aparentemente escapou um pouco desse desembargador e do Lula, né? Justamente, Paulo, eu vou jogar confete em você agora. Por quê? Porque a questão não é a idade. A questão é o quanto você se atualiza em face dessas mudanças de uma sociedade contemporânea. Então, assim, você traz você como exemplo, mas você, pela sua profissão, está sempre buscando se atualizar em face daquilo que é novo, porque você precisa se conectar com esse público. Quando você trabalha com comunicação e presidente deveria ser, né, um grande comunicador, você tem que estar atualizado sobre as pautas que não cabem mais. E aí nós estamos falando hoje de presidentes que já têm uma certa idade, né? 70, 80 anos, então eles precisam estar atualizados sobre aquilo que não se deve mais falar ou como falar de algo delicado. Por quê? Porque ele comunica com a massa. Então isso é muito grave. Então, além da questão da comunicação, que não é técnica, a comunicação desses representantes, e a gente já falou isso várias vezes aqui, ela é cada vez mais visceral. Eles não estão necessariamente se conectando. Eu posso trazer algo eminentemente técnico de uma forma mais humanizada e me conectar com quem está ouvindo, que é o que as pessoas que estão bombando nas redes sociais fazem. Os grandes comunicadores das redes sociais, eles têm formas de se conectar com as pessoas através de uma comunicação que não necessariamente fira, né? Eu estou falando daqueles que são sérios, né? Que fira valores sociais que, inclusive, estão se modificando ao longo do tempo. Agora, o que é grave aqui é que não é só a questão da comunicação. A comunicação nada mais é do que você transmitir aquilo que você pensa. Então, nós estamos falando de situações que ainda são estruturais. O machismo é estrutural. E aí, a forma como você pensa é a forma como você verbaliza. Se você tem um presidente que não está nem aí sobre a forma que fala, inclusive a primeira-dama dizendo, olha, maneira aí, porque cada vez que você abre a boca, o dólar, a inflação, os juros, tem alguma diferença macroeconômica. Então, fica quietinho aí. Por quê? Porque o que você fala interfere diretamente sobre as questões do seu governo. Só que ele não está nem aí, né? Imagina, o Lula vai ouvir quem? E aí o que acontece? Ele continua a falar como aquele presidente sindicalista de tempos atrás, que não se mostra nem um pouco atualizado e traz à baila situações que são extremamente estruturais. O machismo, infelizmente, como o preconceito racial, ele é estrutural. E para nós sairmos disso, Paulo, olha, eu não sei como. É muita educação, é muita conscientização, é muito movimento que parta do homem e não necessariamente da mulher, quando a gente fala acerca do machismo. Tem que partir do homem. O homem tem que olhar para o homem e dizer que ser machista hoje não cabe mais. E aí, se não houver esse movimento, essa conscientização, nós temos esse inconsciente coletivo que faz com que, numa espontaneidade, esses presidentes falem o que eles acham que deva falar. O Lula tinha como marca principal positiva essa capacidade de falar a linguagem da população, de tocar nos temas da população, fazer comparações compreensíveis para a população. E nesse primeiro ano e meio desse terceiro mandato, parece que ele se distanciou um pouco disso e perdeu talvez um dos seus valores mais importantes para ser uma liderança política positiva como ele pretende ser. Chegamos ao final do Opinião Litoral, agradecendo muito a participação da Renata Reis, advogada procuradora-geral do município de Santos, a Lara Matos, especialista em gestão, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo daqui do Sistema Costa Norte, e agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima quinta-feira para você que você merece.